As grandes tradições sempre trouxeram uma grande contribuição para que o indivíduo, né, possa entender, conhecer, se aprofundar sobre sua natureza, na sua essência como ser humano. Então, é importante o entendimento dos símbolos para entender essas mensagens dos grandes sábios de todos os tempos, né? Então, vale a pena dar uma olhada numa mostra ligados assim às grandes tradições e, em parte, à simbologia também aplicada. Então, esse é o tema de hoje. Vamos ao vídeo. Vamos verificar que na pré-história a comunicação era feita pela iconografia, pelas figuras, pelos desenhos. Então, com isso, nós vamos verificando um legado que vai passando de geração a geração e vamos chegar nas grandes tradições, nas grandes culturas. Aqui eu tenho uma simbologia que são símbolos usados em várias partes do mundo. Eu já fiz experiência com meus alunos de olhar um quadro como esse, e aí eu fazia a pergunta: você se sente bem ou mal olhando esse quadro? E, para nossa surpresa, muitos sentem mal. Por quê? Porque eles desconhecem o conteúdo de cada símbolo. É interessante isso. A pessoa sente mal com aquilo que ele não conhece. Ele olha esse quadro e fala: poxa, parece que tem algo de fanatismo aí, uma coisa estranha aí, sabe? De radicalismo. Mas, no entanto, a pessoa às vezes não domina o significado de cada símbolo. Mas quando ele vai lá, por exemplo, pega o símbolo do Om, simples. Esse símbolo significa que o indivíduo está um sono. Aqui, essa curva significa que a pessoa está dormindo sem sonhos. Essa outra curva, ele começa já a sonhar. Né? Aqui começa a ter pesadelos, começa a estar mais acordado, aqui já está bem acordado, está na sua essência. Então, ele já mostra o caminho do desenvolvimento humano através de um símbolo. A própria cruz, sabemos que ela tem o caminho da essência, que tem sentido, e da existência, que é limitada. Esse símbolo é anterior a Cristo. Aqui, a chave da vida do Egito Antigo, esse símbolo da estrela de Davi tem a forte ligação com olhar para o céu e olhar para a terra, para a existência e para a essência humana. Então, todos esses símbolos têm muita história, muita coisa para contar para nós. Então, vale a pena estudar os símbolos, né, das diferentes tradições do mundo, já que temos muito conteúdo ligado à essência humana contidos aí. E aqui você vê que a iconografia ela é usada no nosso mundo moderno, faz parte do nosso dia a dia e acelera o nosso processo de comunicação. Então, no mundo antigo, né, junto com as grandes tradições, sempre se usou também desse método de comunicação. Então, você vê aqui essa peça, não é? Que também é um ícone, e que, para os pesquisadores de origem no próprio Egito, eles dizem que só existiu água nessa região dessa esfinge há 12 mil anos atrás, há 10 mil anos antes de Cristo. Então, eles entendem que a esfinge ela é muito anterior à construção das grandes pirâmides, né? Mas o que mais interessa, em outro vídeo já comentei, é o símbolo do Deus interior em cima de um corpo de animal, que é o símbolo do ser humano. Você tem um corpo animal e tem Deus em você. Porque aqui, ó, eu tenho aqui a cabeça de homem, que é do faraó, que representa a divindade, num corpo de leão do animal feroz. Então, se a pessoa não decifrar o seu lado divino, ou o seu lado humano, o lado animal vai mandar em você. Veja que símbolo para falar da essência humana, da consciência humana, ligado às questões aí biológicas e psíquicas. Veja, nesse caso, na Índia, no hinduísmo, nós temos aqui Shiva. Esse é um símbolo de 3.200 anos, né, antes de Cristo. E veja, o símbolo de Shiva ele está em cima do tigre, e o tigre significa o ego. Veja, dançando em cima do ego, e quando ele supera o ego, se ilumina. Olha, para mostrar a consciência, o caminho da consciência humana, você tem que superar o ego, dominar o ego, né?
para que você possa iluminar e agir realmente de acordo com quem você verdadeiramente é. Veja também no Gita que nós vamos aqui, Krishna, que na verdade tem o papel aqui, que aquele é o indivíduo que é o passageiro de uma carruagem, mas o passageiro, em princípio, é o que define para onde a carruagem vai. Mas é o seu ego, a sua mente, que é o condutor da carruagem. Que aí você tem outro símbolo, que a Arjuna, que está aqui, é o símbolo do condutor, e os cavalos, o símbolo, então, das emoções, dos sentidos, e a própria carruagem, o símbolo do corpo. Então, veja a importância, nós começamos a entender consciência humana e a diferença de ego e tudo, baseado na simbologia. E aqui o símbolo do que eu já acabei de falar para vocês também, eu já vou passar mais breve aqui. Mas aqui nós temos o símbolo da carruagem. A carruagem. Nesse caso aqui, veja, o símbolo do Deus já assumindo o comando dessa carruagem em relação ao seu condutor, que é a Arjuna, que é a mente, que é o ego. Esse é um símbolo de 3.200 anos também, o símbolo do Om. E aqui nós temos hieróglifos, tudo é uma escrita sagrada, simbólica, que tem muita ligação com a consciência humana, né? E também foi desenvolvida por Hermes, o deus Tote, por volta de 3.200 anos antes de Cristo, né? Que foi a época da unificação do Egito. E aqui nós temos o símbolo, a Sala da Verdade, Maat também, que tem 3.200, e tem o Livro dos Mortos, que também cita esse material da Sala da Verdade, que é de 1.275 anos antes de Cristo. Né? Você vê que aqui nós temos o símbolo do coração, que o coração está aqui, se ele pesar e fica pesado, o indivíduo não pode ir para a vida eterna. Né? E aqui nós temos a deusa Maat, que é o símbolo, então, da verdade e da justiça, que é o mesmo que consciência humana. Ou seja, se espera que o indivíduo viva de acordo com a sua consciência, com o coração leve, para merecer a vida eterna. E aqui também, a lei hermética, a lei da polaridade, também desenvolvida por Hermes, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. Então, veja o símbolo, a iconografia da essência e do ego. O fogo para transformar o ego em self, no Deus interior. Que impressionante essa iconografia. E aqui nós temos também todas essas construções do Egito monstruosas, né? E temos aqui um dos provérbios do templo exterior o corpo é a casa de Deus. É por isso que se diz, o homem conhece a ti mesmo. No templo interior, homem, conhece a ti mesmo, assim conhecerá os deuses. E vamos ver que essa mensagem está também no templo de Apolo, na Grécia, e que é citado também por Sócrates. Temos aqui São Miguel Arcanjo, cujo momento é citado, né, praticamente na época de Abraão, que surgem essas imagens, né? Então, dentro das doutrinas judaicas, cristãs e islâmicas, né? Então, você vê que o São Miguel Arcanjo tem asas, e simboliza a consciência humana. E aqui eu tenho o ego, o nosso lado do corpo, né? Então, veja, está com a balança, ele carrega sempre uma balança na mão e uma espada para superar o ego. Né? Olha a balança aqui também, e as asas simbolizando a consciência, e ele tem que matar ou reduzir o ego para que o seu lado divino sobrepuja na condição humana. Não é? Aqui nós já temos a história, né, de José no Egito, o nascimento do povo hebreu, já que eles vão à família, né, dos seus pais, 70 pessoas, que é Jacó, né? Temos aqui Jacó, e vai residir então no Egito, no período que José assume como a segunda pessoa mais importante no comando do Egito, 1600 antes de Cristo. E temos aqui Jacó, esse mesmo Jacó, que cita um sonho, que eles têm uma luta feroz com um anjo. Veja, o anjo é o símbolo da consciência, não é? É etéreo. E aí ele perde a luta,
Veja, ele perde a luta, ele é superado pelo anjo. E aí ele muda o nome de Jacó para Israel, por volta, então, de 1600 a.C. Temos também, em 1350 anos antes de Cristo, a presença de Akenaton, que é o faraó do Egito, né? E que ele vai desenvolver a cidade de Aquetaton, a cidade da sabedoria. Mas foi ele que começou o conceito de Deus único. Nós temos aqui a figura de Moisés, que traz pelo judaísmo a ideia de Deus único, mas Akenaton, porque Moisés viveu em 1150 a 1200 anos antes de Cristo, depois de Akenaton. E Akenaton, o Akenaton, foi quem realmente desenvolveu a ideia de Deus único no Egito, né? Em todo o período que ele foi faraó, ele realmente trabalhou junto com seus sacerdotes com a ideia de Deus único. O povo hebreu ficou 400 anos no Egito e saiu do Egito por volta de 1200, 1150 anos, né? E temos Lao Tse, 650 a 600 anos antes de Cristo, que vai trabalhar a ideia da consciência, que o caminho perfeito não pode ser seguido, porque quem age pela consciência não age pela mente. Quem tem uma mente desenvolvida tem um caminho pré-fixado, né? Você já gravou na memória um caminho, e ele trabalha a consciência humana. Então, temos aqui o indivíduo abrindo seu próprio caminho a cada momento, e o carteiro seguindo uma estrada no caminho já definido, que é a mente. A consciência age de outra forma, e aí tem os livros do Caminho Perfeito, escrito por Lao Tse, né? E aqui temos Buda também, que vai trabalhar o vazio da forma, mostrando que dentro do pote a parte mais importante é o seu vazio, é onde permite existir alguma coisa, e esse vazio representa a nossa consciência e não a nossa mente. Então, Buda, 550 anos antes de Cristo. E Sócrates também, nós temos aí a referência no templo dedicado a Apolo, em Delfos, né? Onde nós temos escrito Gnot Salton, no portal de Delfos, que significa conhece-te a ti mesmo, que é uma mensagem que tem as características do Egito Antigo. E aí nós entramos no ano zero, né? Até o ano 33, que é o período de Jesus. E veja que importante a tentação de Jesus, como nós temos na Bíblia, né? O diabo tenta Jesus nas coisas mais simples, nas vontades mais básicas. A saciedade da fome, que é, então, sobre o lado biológico, o desejo de poder e riqueza, que é o lado psíquico, é o lado do status, é o do poder, né? No querer ser superior a todos, né? Sentimentos que todos os homens e mulheres carregamos. O diabo estava pronto a dar tudo a Cristo em troca da sua lealdade a esses valores. Então, veja, Cristo foi tentado exatamente nas questões biológicas e psíquicas, e todo ser humano passa por essas tentações para superar a força animal do seu corpo, a força do seu psiquismo, para chegar no seu nível de consciência. E aqui nós temos, né, já no caso aqui, o Pai Nosso em aramaico, que temos aí o detalhe: faze a tua luz brilhar dentro de nós, estabelece teu reino de unidade agora, para mostrar que já citava Deus dentro de nós, né? E aqui nós temos Paulo, apóstolo, que é muito importante a ideia da queda do cavalo, para mostrar que ele caiu do cavalo como todos nós. Em algum dia vamos também cair do cavalo, ou seja, largar nosso condicionamento e agir pela nossa consciência. Então, o apóstolo Paulo, que era Saulo e que também mudou para Paulo, em função da sua mudança da mente para a consciência, é a nossa interpretação sobre esse processo dele ter caído do cavalo. Então, que ele reflete sobre a vida, porque se ele cai do cavalo, mas ao mesmo tempo ele se transforma radicalmente. Então, ele entende a grande mensagem de Jesus, que é a mensagem de agir através dos arquétipos, através daquilo que podemos chamar de Deus interior, que é a nossa essência humana ou essência espiritual. Temos aqui a figura também, em 303 depois de Cristo, né, de São Jorge.
E veja que ele está matando o dragão, sempre com aquela ideia, então, de matar a nossa natureza inferior, né? Então, esse sempre é um caminho dessas, quando eu falo de tradições, mas nós temos também essas imagens que vêm pela igreja como iconografia, comunicando aspectos críticos ligados à nossa consciência. Temos aqui agora Santo Agostinho, um dos pais da igreja, e São Tomás de Aquino. Aqui em torno de 430 depois de Cristo, Santo Agostinho, né? São Tomás de Aquino é depois. E vamos falar aqui também de Shakespeare, né? No caso de Shakespeare, já por volta de 1616, que ele vai falar sobre to be or not to be, que significa ser ou não ser, que essa é a grande questão. Nós precisamos ser a essência, sermos o que nós trazemos por dentro, né? Como essência humana, como aquilo que é permanente em nós. Ser ou não ser, to be or not to be. E Santo Agostinho, o que ele coloca? Lembre-se de que há um Deus que o ouve, portanto, não hesite em orar para ele. Mas o mais importante vem agora. Ele mora dentro de nós. Você só precisa purificar o mais íntimo recanto do seu coração. Nós vamos verificar que Santo Agostinho segue a linha de Platão e Sócrates, uma linha do idealismo, da essência, da consciência. São Tomás de Aquino, que é outro pai da igreja, já segue Aristóteles, que é a linha do existencialismo. Então, reforçando o que, voltando também ao Pai Nosso em aramaico, e sobre essa fala, faz tua luz brilhar dentro de nós e estabelece teu reino de unidade agora. Então, esse é o sentido de Santo Agostinho, quando ele fala que Deus está dentro de nós. Por outro lado, se nós vamos, né, frequentamos aí a dança, a apresentação da dança sufi, né, do sufismo. O sufi é mais prático do que teórico, né? Não interessa a ele o depois, e sim o agora. O sufismo estuda o que devemos fazer para desenvolver a nossa consciência aqui nessa existência. Então, o sufismo, a dança sufi, que nós temos aqui, esse simbolismo dessa roupa branca, é o homem vestido praticamente como se fosse um vestido, uma saia aqui, né? Ele rodopia, e o simbolismo é queimar o ego. Ora, o indivíduo que queima o ego já está vivendo de acordo com a sua consciência, não é? Então, temos aqui agora, veja que é fantástico, Francisco de Assis, né? Podia exclamar com o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo também falava isso. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Ou seja, tanto o apóstolo Paulo quanto São Francisco de Assis, São Francisco 1226 depois de Cristo, né, naturalmente, ele diz, eu vivo a consciência, então não sou eu que vivo, é ele que vive em mim. Então, essa é a forma de falar do apóstolo Paulo e São Francisco de Assis. Eu não vivo mais minha personalidade, eu vivo minha essência, minha consciência. Eu vivo Deus dentro de mim, eu vivo Cristo dentro de mim. Essa é a fala desses dois grandes nomes, né? Da tradição do Evangelho, do cristianismo. E aqui nós vamos encontrar também na Inglaterra o desenvolvimento de dois quadros, né? Desculpe, é o mesmo quadro, mas com desenhos diferentes. Embora tenha sido originado na Alemanha, esse quadro foi aperfeiçoado na Holanda e divulgado a partir da Inglaterra, né? E difundiu mais. Que é o caminho largo, que é o da mente, né? Dos abusos ligados à personalidade, e o caminho estreito ligado à consciência humana. Essa figura está aqui também mostrando que viver de acordo com a consciência não é tão fácil. Você encontra muitos desafios, né? Você tem que confrontar seu ego, né? E você tem que realmente se dobrar, né, às questões dos valores, dos arquétipos da sua consciência. Mas o indivíduo pode levar uma vida mais fácil, de prazer, menos dor, né? Mas uma vida de conflitos, de problemas de toda ordem. Então, nós temos o caminho estreito e o caminho largo. Cabe ao indivíduo a escolha, né, de como ele quer viver. Existe uma forte atração para que o indivíduo siga o caminho largo, mas a consciência o leva para o caminho estreito. Eu vivi
morei um tempo com a minha avó, e ela tinha um quadro desse pendurado na sala dela, e sempre me impressionou muito esse quadro, e me ajudou sempre a refletir muito sobre essas questões da nossa existência. Bom, falando de museu, eu que gosto muito de museu, eu tive no Museu de Londres para conhecer diretamente essa pedra que está aqui. Esse Museu de Londres é um museu riquíssimo, é impressionante o que se aprende dentro desse museu. Mas aqui nós temos a Pedra de Roseta, né? E vamos ter, então, para fechar esse assunto das grandes tradições e da iconografia, nós precisamos de gente que traduzisse, né, essas questões antigas, a simbologia, por exemplo, da iconografia do Egito. E quem fez isso foi exatamente, nós temos aqui, né, um trabalho realizado em 1822 por Champollion, que foi junto com o grupo, então, do Napoleão para o Egito, naquela época das dominações que o Napoleão realizou aí. Eles localizaram essa pedra, que havia 3 tipos de escrita, e ele passou a decifrar, então, toda a simbologia do Egito Antigo. E, a partir daí, nós pudemos conhecer mais da natureza humana, mais da consciência humana, mais do que falavam as grandes tradições. Foi possível trazer melhor as ideias dos grandes sábios, né, que viveram no Egito, e, de certa forma, através das grandes tradições, nós temos as ideias dos grandes sábios de todas as épocas, né? Então, era o que nós tínhamos para esse vídeo.